Olá pessoal, nessa aula aqui a gente vai começar a falar sobre mapeamento de processo. Eu quero com vocês definir o que é esse mapeamento, né? Quebrar alguns mitos aí e também dar uma maneira bem prática de você fazer esse mapeamento. E para começar, eu quero começar pelo primeiro mito maior de todos sobre mapeamento de processo, que é o mito do fluxograma. Mapear processos não é elaborar um fluxograma. Você pode fazer um baita de um mapeamento de processos sem desenhar uma só caixinha. O que é mapear um processo? É entender o que está acontecendo naquele teu processo de escopo. O fluxograma, ele é uma maneira de você representar esse processo. Uma vez que eu entendi como ele funciona, eu posso desenhar um fluxograma para comunicar como funciona, certo? O fluxograma ele é um desenho, ele é uma representação, ele é uma ferramenta de comunicação. Agora, você sair fazendo um fluxograma, tentando seguir o fluxo do processo, é o sinal para você, dar errado ali, principalmente quando você tem problemas complexos que bifurcam entre muitas pessoas dentro de uma organização. Tá, dito isso, e eu quero que você tenha isso muito claro na sua cabeça, quebre o mito aí de que mapear processo e desenhar fluxograma, vamos dar uma olhada no que é o fluxograma, o mapeamento de processo. Então isso daqui eu gosto de mostrar essa figura porque é isso que é uma organização na prática, tá? Os processos eles são muito difíceis de serem enxergados. Você tem lá, que tem aqui? Você tem lá um monte de pessoas trabalhando, fazendo um monte de atividadinhas e elas têm conexões complexas que transformam entradas em saídas. Toda a empresa é esse emaranhado gigantesco, de coisas acontecendo. Então, gente, é trabalho, é processo, é entrada, é saída, e é muito difícil de você enxergar um fluxo isolado. É que nem no exemplo que eu dei na aula passada. Pô, o faturista está fazendo um monte de coisa, o gerente fazendo um monte de coisa, o vendedor fazendo um monte de coisa, e blá, 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 blá. E cadê a informação fluindo? Mapear o processo é justamente parar a bola e entender um caminho de um processo que você tem interesse. E, obviamente, que esse processo que você tem o interesse é aquele processo que você definiu na etapa de define. Então, eu quero entender, o processo de elaborar a fatura. Quais são as pessoas pela qual ela passa? Quais são os procedimentos, as atividades, aqui as caixinhas, pelo qual elas passam? E quais são as entradas que contribuem com aquelas atividades que está fora, muitas vezes fora do escopo do meu patrocinador, o que a gente chama ali de fronteira. Então, por exemplo, nesse processo, essa pessoa tem que fazer atividade roxinha, Ele tem essa entrada e essa saída que está dentro do departamento dele, e também tem essa entrada e essa saída que está fora desse processo. Mas tem alguma correlação entre elas? Muito provavelmente tem. Então, mapear o processo é você se debruçar no que está acontecendo e entender essas coisas. Obviamente que alguns processos são mais simples de você mapear do que outros. Eu tenho processos, muitas vezes, nas organizações que são muito visíveis. Tem uma coisa física passando. Ou a engenharia da coisa já faz com que o processo seja muito evidente. Exemplo disso são fábricas. Se você for numa montadora, você consegue caminhar ao longo da montadora e ver o carro passando. Ele não está escondido, você consegue ver, tá razoavelmente claro. A mesma coisa no hospital, ele está um pouquinho mais claro que a montadora, mas ele tem algumas obscuridades também, Então, mas no hospital você consegue acompanhar o paciente, ver por onde que ele está passando, certo? Outros processos, que são os processos administrativos, o processo ele é completamente invisível. Ele está aí misturado num monte de coisa. Então, está na troca de e-mail, está acontecendo a troca de e-mail, está acontecendo via sistema, está acontecendo oralmente, Porque essas entradas e saídas são informações, é muito difícil de você ter essa coisa oral. Então, para esses processos mais invisíveis, a gente tem que tomar muito mais cuidado e a gente tem que abordar com cuidado muito maior, certo? Por isso que a gente fala que o mapeamento ele é uma ferramenta muito útil para você resolver essas desconexões, esses problemas em sistemas administrativos. Tudo bem? Mas, no fundo, eu vou ter que parar a bola, entender tintim por tintim o que cada pessoa faz e como que ela se relaciona com as outras e avaliar a qualidade das entradas, avaliar a qualidade dos procedimentos, olhar tudo isso daqui. Isso é mapear o processo. Sempre procurando atacar aquele nosso objetivo do define. Beleza? Uma vez que eu tenho esse processo claro, eu coloco ele ali evidenciado, eu corto ali, tiro o que está no nosso escopo, eu entendo o que está acontecendo. E por entender o que está acontecendo, eu posso
aplicar os indicadores, né, melhorar a minha coleta de dados, buscar por melhorias, né, e até, eventualmente, fazer uma reestruturação radical aí do meu processo. Beleza? Quem trabalha bastante com TI e com gestão ali de processo administrativo sabe, né, a dificuldade e a beleza que é quando a gente consegue ter esse processo muito claro. E qual que é o resultado de um bom mapeamento? Né? Eu coloquei aqui quatro bons resultados. Né? O primeiro é que você vai entender o processo. Você entende o que está acontecendo, você entende por quem que ele passa e você entende algumas complexidades históricas do processo. Né? Porque a maioria dos processos, gente, que está rodando dentro das empresas, nunca ninguém, durante todos os anos que ele vem sendo executado, às vezes ninguém parou a bola e tentou melhorar. Então ele vai criando complexidades que muitas vezes você pode arrancar tudo, né? Você também vai ter um conhecimento sobre o fluxo de trabalho, né? Quem se relaciona com quem. Você consegue ou não depois ilustrar no fluxograma e comunicar, né? Para colocar todo mundo na mesma página, né? Ou seja, para você entender o que está acontecendo no processo, você também não precisa conversar com todo mundo uma vez que alguém já conversou, né? Então, que nem no despachante aduaneiro, eu conversei com todo mundo, eu mapeei o processo, mas com o desenho eu consigo explicar para vocês. E, o mais importante de tudo, a gente consegue também identificar as famosas desconexões, aqueles fios soltos que têm um impacto gigantesco na melhoria de processo, principalmente de informações, certo? Antes de a gente falar como a gente faz o mapeamento, eu preciso contar uma coisa para você que também é um outro mito. Sempre parta do pressuposto que você não sabe nada sobre o processo. Nossa, mas a minha empresa já tem aqui o fluxograma desenhado que está no manual da ISO. Esquece isso e vamos entender como ele está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes o processo é uma coisa viva, né? O trabalho das pessoas viva. Ele evolui e ele acaba sendo diferente do que está a documentação dele, certo? Então, beleza, tem uma documentação, ele pode até te dar um norte por onde você vai começar, mas sempre avalie o fato real do seu processo, né? Eu até falando, tem aqui o que o gerente acha que o processo é, né? Então, ele acha que é uma coisa simples, sabe? O que realmente é? Tem um monte de monstrinho acontecendo. O monstrinho lá, o ponto XLS. O monstrinho é aquele jeito, né? Aquele série de atividades lá que só você sabe fazer. Então, você sair de férias, seu chefe não vai saber, vai te ligar perguntando, isso é um monstrinho, porque ele não está documentado. Ele não está na cabeça das pessoas. E assim, processo que envolve mais uma pessoa, ninguém sabe o que está acontecendo. Porque um sabe uma parte com os seus segredos, outro sabe uma outra parte com os seus segredos, todo mundo tem segredos. Então a gente tem que entender que existem esses segredos, a gente vai ter que desvendar esses segredos, buscando ser muito xiita ali, muito rigoroso na conexão, né? No entendimento das conexões. Então, saiba disso, né? Nunca parte ali do que já existe, sempre esteja pronto para descobrir as coisas. E depois a gente vai mapear, tá? O primeiro ponto para você mapear o processo, você tem que saber qual é o seu escopo, né? Como eu disse 1000 vezes, e vou repetir aqui, você só consegue entender o que está acontecendo se você está com o olho treinado para procurar alguma coisa. E você só sabe qual coisa é essa uma vez que você faz o define, tá? Então, o que a gente coloca? Então, primeiro entenda o objetivo do seu mapeamento. O que a gente quer? É reduzir custo, reduzir complexidade, reduzir retrabalho, simplificar o fluxo de informações. Converse com o seu patrocinador, entenda o incômodo e daí você vai muito mais preparado para olhar o que está acontecendo. Em segundo lugar, é saber quais são as suas fronteiras, quais são as suas restrições, né? O que está dentro do escopo que eu consigo mudar, ou seja, eu vou mapear com muitos detalhes, e o que está fora do meu escopo que eu não consigo mudar, portanto eu vou ignorar, né? Ignorar no sentido de que eu não vou olhar, entrar para ver o que está acontecendo lá, mas eu vou, né, localizar a fronteira entre essa parte do meu processo que interessa e a outra parte do meu processo que não interessa. Perfeito? Então eu tenho que entender o que eu consigo trabalhar e o que não consigo trabalhar, porque eu não vou gastar tempo detalhando o que está fora do meu escopo. Certo? Eu só coloco lá uma desconexão, então, nossa, a informação vem de lá. Dá para eu mudar como vem essa informação? Não. Então, beleza, né? Vamos tentar melhorar só a fronteira. Ok? Então a gente tem que definir esses limites no nosso mapeamento, que está muito ligado com o projeto. A terceira parte é a parte bonita da coisa, né? Que a gente vai começar a entrevistar as pessoas que trabalham. Eu gosto muito dessa técnica aqui de fazer as entrevistas trabalhadas com o CIPOC. Por quê?
Porque a coisa mais fácil de você ver numa empresa ou no departamento são as pessoas, não é? Então, toda técnica de mapeamento eu tenho que usar baseado nas pessoas. Para convencer vocês de que a pessoa é mais fácil de ver, eu quero que vocês peguem uma lista aí e pensem no trabalho de vocês, tá? Vocês conseguem listar todos os processos que vocês estão fazendo? Todas as entradas? Todas as saídas? Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? E a chance de esquecer alguma coisa é grande, não é? Agora, se eu pedir para você escrever todas as pessoas que trabalham na sua área, fica muito mais fácil, não fica? Porque pessoa é um ser ali físico que interage com você, é muito fácil você saber que ela existe. Então, toda boa mapeamento de processo que vai ser robusto tem que partir das pessoas que trabalham no processo, certo? E uma vez que eu identifiquei as pessoas, né, eu tenho lá, então, eu sei que eu tenho fulano A, eu sei que eu tenho fulano B, eu sei que eu tenho fulano C trabalhando. Eu gosto muito de fazer as entrevistas com ele para entender o que ele faz relacionado àquele processo, baseado no CIPOC. Então eu vou lá e faço um CIPOC com a pessoa A, né? Então, supomos lá que a gente estava falando lá no processo de bolo. Então, os ingredientes tá lá na pessoa A, misturar os ingredientes. Depois fazer a forma na pessoa B. Depois assar na pessoa C, né? Então, pessoa A, como é que você mistura os ingredientes, né? Qual que é a saída? É os ingredientes misturados numa tigela, né? Para quem que você manda? Eu mando pro Zé, que é o forneiro ali, né? O operador de forno. Tá, e o que entra para você? Para mim, o fulano X, que é um cara que tá fora ali, né? Que é o cara de compras, né? Compras, que é o fulano X, manda os ingredientes. E fulano A, quem que manda a receita, a maneira? Nossa, a receita eu pego no livro, né? Daí o livro manda a receita, né? O que é o livro? O livro de receitas da empresa ali. Tem um livro. E, fulano A, você sabe como foi elaborado esse livro? Eu não sei. Daí eu posso também, né? Se estiver dentro do meu escopo melhorar essa receita, olhar no livro, que aí eu tenho possibilidade de melhoria. Mas eu vou ter que entender com ele, no detalhe, né? O que ele manda para quem, o que chega e o que ele faz, né? Então a gente vai detalhando essa etapa do processo na pessoa A. Se ele tem uma entrada da pessoa X, se eu fizesse esse POC da pessoa X, deveria ter uma saída. A mesma coisa com o Zé, né? Que é a minha pessoa B. A hora que eu vou lá entrevistar o Zé, eu faço o CIPOC com ele, o cara aqui que é a pessoa A tem que mandar aquela tigela para ele, né? Se ele não manda ou se ele não recebe, isso é uma desconexão, certo? Então a gente vai seguindo com essa coisa, né? Com esse exercício de vários CIPOCs, a gente vai aprendendo o que está acontecendo, certo? No bolo pode parecer que essa daqui não é a melhor técnica, mas quando a gente fala lá, nossa, sistemas de informação, então eu estou vendo como é feito o controle de gastos da empresa. Então, começa lá no gerente X, ele faz uma planilha A, daí ele manda essa planilha A para 20 pessoas. Eu vou ter que ir lá e fazer o CIPOC dessas outras 20 pessoas para ver se entra essa planilha A. Se ninguém está falando que ela entra, ela é uma desconexão, né? Se alguém está falando que ela entra com má qualidade, ela também é uma desconexão. Daí eu vou ter que voltar e melhorar. Com isso a gente vai melhorando esse fluxo. Identifica quem é a próxima pessoa e vê o que ela faz com a entrada que a pessoa anterior mandou. E também avalia, a entrada está boa, está ruim, você está apanhando com ela, você está gostando dela. Se tiver problema, a gente tenta voltar lá e trabalhar para não ter problema, certo? E assim a gente vai, né, tendo ideias aí de por que o seu processo é ruim ou por que o seu processo entrega o que ele entrega, certo? A gente vai fazendo esses vários CIPOCs. Então eu vou identificando as pessoas, vou fazendo. É muito simples, tá? É um processo razoavelmente simples. Eu vou gastar de 20 minutos a meia hora com cada entrevista, geralmente, né? Para entender ali superficialmente, depois conectar isso. E ele dá uma baita de uma visão. Até eu posso gastar mais tempo se eu não quiser ser tão superficial, mas uma análise inicial, saber dessas desconexões, já vai te dar ideias de melhoria, tá? Então a gente pega isso e depois a gente conecta isso, né, da A, da B, da C, e pode montar um fluxograma mostrando o fluxo, né, de alguma característica daquele processo para comunicar às outras pessoas, né? Então a gente coloca ali, né, na conexão é sempre importante que a saída de uma pessoa seja a entrada da outra, óbvio, né? Se não aparece nas duas entrevistas, pode ter uma quebra aí,
E a gente vai e assim por diante, tá? As vantagens de fazer isso, né? Que no final eu vou ter lá um baita aprendizado no detalhe do que está acontecendo, vou entender esse fluxo, vou tornar o que está acontecendo visível, né? Então vou apontar todos os monstrinhos que existem, vou demonstrar papéis e relações entre as pessoas que estão trabalhando ali, vou muitas vezes identificar gargalo, desconexão, até etapas desnecessárias, né? Nossa, fulano, mas por que você está fazendo essa etapa, né? Na hora que a gente está lá no meio do CIPOC. Podemos até arrancar fora. Permite medir o tempo das atividades, né? Porque eu consigo medir ali cada pedaço individual. Também permite me ter, além do tempo, outros dados, né? Então, onde que dá mais erro, onde que dá menos erro? Nessas entrevistas você já vai ter ali uma noção, um insight do que você pode medir. Identifica os quick wins, né? O que é um quick win? É aquela vitória rápida, né? Quick, rápido, win, vitória. É uma vitória rápida. Então, é uma coisa que eu posso mudar aqui, né? Se eu tenho uma desconexão muito gritante, eu consigo mudar isso e ter uma vantagem competitiva rápida. Ok? Então, essas são aí as vantagens do nosso mapeamento. Lembrando que se você quiser se aprofundar mais sobre isso, dentro da assinatura tem também um curso que a gente chama de CIPOC, Fluxograma e Mapeamento de Processo, onde a gente vai com bastante detalhe nessa dinâmica. Então, a gente vai citar alguns exemplos ali de entrevistas e até alguns exemplos disso acontecendo na prática, tá? A gente não traz tudo isso por Yellowbelt porque é bastante carga, né, falar dessa dinâmica, principalmente para processos muito complexos, mas está lá no curso para você, dentro da assinatura, beleza? E na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre como que a gente representa o resultado desse mapeamento, que é ali o trabalho com fluxograma. Até mais!